lindo sábado é esse que estamos vivendo hoje, não é mesmo? Por isso nós damos as boas-vindas a todos vocês que estão na casa de Deus nesta manhã. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui e rogamos que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. Santo, Santo, poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo, Santo, poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Oremos. Louvamos o teu nome, maravilhoso Deus, santo Deus. Te adoramos nesta manhã, teu dia santo, que reservaste para que nós possamos receber as suas bênçãos, te adorar. Que alegria, Senhor, estarmos na tua casa. E por isso nós aqui suplicamos a sua presença em nossa vida. Que o Santo Espírito nos motive realmente a realizarmos a nossa adoração do fundo do nosso coração, para a tua honra e glória. Abençoa todos os teus filhos que estão aqui, aqueles que estarão chegando, aqueles que não podem estar. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre todos nós, é o que suplicamos nesta manhã. Amém. Bom dia, crianças. Vocês estão desanimados, é isso? Bom dia. Legal. Olha só, vou contar uma história para vocês interativa. Quem gosta de coisas interativas aí? Sabe o que é interativo ou não? É tipo quando você conta uma história e as coisas acontecem, assim, sabe? Tipo, aí tem vento, e tem vento de verdade, sabe? Isso é interativo. Quem aqui conhece a história de Jonas? Legal. Olha só. A história de Jonas está dentro dessa bolsa aqui, ó. Então eu queria que vocês sentassem bem aqui na frente, ó. Vocês que estão aí do ladinho. Senão eu não vou conseguir contar para vocês que estão aí do lado. Fechou? Vamos lá. A história está aqui. Vamos lá. Vamos ver o que tem nessa história aqui, ó. Primeiro, na história do Jonas, tem o quê? Tem que ter o Jonas, certo? Então está aqui o Jonas, ó. Jonas era um profeta. Valeu, meu querido. Jonas era um profeta. E o Jonas, ele tinha algumas características bem estranhas, assim, sabe? Às vezes, se você
colocava ele numa pressão muito grande, muito no fogo, ele esparramava tudo, fazia sujeira, fervia, era um cara chato. Às vezes, se você colocava ele no sol, assim, ele azedava, ele ficava estranho. O Jonas era um profeta, assim, sabe, muito mimimi, profetinha mimimi. E na história do Jonas tem o quê? Calma, a baleia vai chegar, Manu. Mas na história do Jonas tinha Deus, certo? Por falta de algo melhor para representar Deus, aqui está Deus. E quando Deus for falar com Jonas, vai ter efeitos especiais. Só. Estava lá Deus. E na história do Jonas tem o que mais? Tem um barco, certo? Então vou precisar que você e você, ó. Vocês vão ser o mar, tá bom? Olha só. Tá aí o mar para vocês. Cada um segura uma ponta do mar, tá bom? Quando tiver que fazer tempestade, vocês têm que chacoalhar o mar. Fechado? Então vamos lá. Vamos começar a história do Jonas? Olha só, a história do Jonas começa mais ou menos assim, ó. Jonas era um profeta, e um dia Deus tinha uma missão para dar para o Jonas. E Deus apareceu para o Jonas. E Deus disse para o Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Era uma cidade bem longe de onde ele estava. E a galera daquela cidade era bem ruim. Eles eram pessoas bem más, assim, sabe? Aquelas que fazem guerra com armas, dão tiro, facada nos outros. Era uma coisa terrível. E o Jonas tinha medo dessa galera, porque eles eram maus mesmo. E Jonas falou assim: Deus, eu não quero ir para Nínive, não. Jonas, você vai para Nínive, disse Deus. Pega o barco e vai para Nínive. E o Jonas falou: então tá bom, né? E o Jonas começou a ir em direção ao porto. Era um lugar onde tem um monte de navio lá. E lá ele encontrou um navio. E o Jonas, para entrar no navio, tinha que falar com as pessoas do navio, certo? Tá aí o navio. E nesse navio tinha um pessoal que cuidava do navio. A primeira pessoa que cuidava do navio era o capitão. Então tinha um capitão, certo? O capitão às vezes era um cara doce, às vezes era um cara azedo, mas era um cara justo. Aí ele tinha a galera que ajudava ele. Eram 2 ajudantes. Eles eram meio banana assim, mas eram gente boa. E daí tinha um outro cara, que era o cara que era o tipo maître, cozinheiro, o cara que deixava o navio bem legal. Era um cara meio chique, mas às vezes meio espalhafatoso assim. Ok? Então vamos lá. E o Jonas comprou uma passagem junto com outras pessoas, que não importa muito quem eram, porque é tipo água assim. Ok? E o Jonas foi lá e comprou uma passagem nesse navio. Só que esse navio não ia para o lugar que Deus estava falando para ele ir. Ia para um outro lugar. Ele estava desobedecendo literalmente, na cara dura a Deus. Muito. E olha só. O Jonas comprou a passagem, entrou no navio, e ele começou a ir em direção a um outro lugar, que não era o que Deus tinha mandado ele ir. Só que no meio da viagem, Deus ficou triste com Jonas. E Deus fez o seguinte: puxa vida. Não, desculpa, a voz de Deus é mais grossa. Puxa vida, o que será que eu faço com Jonas? Eu preciso ensinar ele que eu preciso que ele faça as coisas que eu peço. Muitas vezes pode não fazer sentido na cabeça dele, mas eu preciso que ele me obedeça. E daí Deus mandou uma tempestade lá no barco onde o Jonas estava. Começou a rolar trovão, e o mar começou a ficar agitado. E começou a rolar vento. Começou a fazer vento lá no mar onde o Jonas estava. E começou a chover. Estão sentindo a chuva aí? Chuva, vento. Vamos! Que tempestade mais fajuta. Vamos lá. Faz o barco pular assim, ó. Isso, e começou a chover. E estava fazendo vento, e chuva, e vento. E de repente, caiu um trovãozão.
Efeitos especiais da banda, palmas para a banda. Olha só, e daí o Jonas falou assim: gente, eu já sei o que está acontecendo. Foi porque eu desobedeci a Deus que isso tudo está acontecendo. Então me joguem no mar. E os tripulantes, um dos tripulantes falou assim: vamos jogar mesmo Jonas no mar, que daí tudo vai acabar, joguem ele. A gente não sabe, Jonas, se a gente te joga no mar ou não. A gente está indeciso. Sempre tem gente indecisa. Aí o capitão estava num dia que ele estava meio azedo e falou assim: vamos jogar mesmo Jonas no mar, joguem ele lá, senhor. Ele tinha só um olho. Joguem o Jonas no mar, vamos. Jogaram Jonas no mar. E a tempestade que estava apavorando, de repente, acabou. O capitão voou, mas voltou. E acabou a tempestade. E o Jonas estava lá. Boiando no mar. Levanta o mar aí. Levanta o mar. Levanta. O Jonas estava lá, boiando no mar. E pensando assim: nossa, o que será que Deus vai fazer comigo? E sabe o que Deus fez? Deus colocou o Jonas de castigo. Veio um grande peixe. Com uma boca gigante. Comeu o Jonas e levou o Jonas lá para o fundo do mar. E lá no fundo do mar, o Jonas ficou pensando no que ele tinha feito. E quando ele entendeu o que ele tinha feito, que Deus tinha razão naquilo que tinha pedido para ele, que ele devia ser bonzinho e obedecer a Deus, sabe o que aconteceu? O peixe saiu lá do fundo do mar, abriu a bocona dele e jogou Jonas na praia. E sabe que praia que era essa? A praia de onde ele devia ir. Olha que fantástico isso. Deus levou Jonas exatamente para o lugar onde ele devia. E lá, sabe o que ele fez? Ele decidiu fazer o que Deus tinha pedido, que era alimentar todas as pessoas. E o Jonas foi, alimentou todo mundo com a palavra de Deus. E essas pessoas se arrependeram, foram salvas. Tudo porque Deus sabe educar as pessoas. O papai e a mamãe às vezes não parece com Deus assim? Eles pedem alguma coisa pra gente, a gente, não vou fazer. Aí eles colocam a gente no cantinho da disciplina, no quarto, trancam em algum lugar, te colocam sentado, te colocam de castigo, certo? Para você pensar. E o legal é que muitas vezes, se a gente pensa do jeito certo, papai e a mamãe vão dar outra chance pra gente fazer o que é certo. E aí é nosso momento de não fazer mais o mesmo erro. Quem aqui está a fim de, assim como Jonas, aprender com as coisas e entender muitas vezes que os castigos ou os momentos para a gente pensar são coisas muito boas? Quem está a fim? Muito bem. Papai e a mamãe vão ficar muito felizes e Deus também vai ficar muito feliz. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado porque você nos ajuda a crescermos e a sermos pessoas boas. Muitas vezes a gente não entende por que o Senhor coloca a gente de castigo. Por que o Senhor faz a gente ficar num cantinho e pensar. Mas nós te agradecemos porque você é muito amoroso com a gente e nos leva de novo para o ponto em que o Senhor queria que nós estivéssemos. Por favor, nos ajuda a sermos boas crianças, bons adultos, boas pessoas, bons filhos teus. Em teu nome, Jesus. Amém.
quando você tem uma boa notícia ou aconteceu alguma coisa que é muito legal? Tem gente que fala que, nossa, fulano chegou, tá com um sorriso assim na nuca, né? Não consegue nem esconder aquela alegria que você sente. Motivos nós temos de sobra. Ainda mais quando você sabe que você foi salvo do pecado, foi perdoado e ainda tem a vida eterna. É um ótimo motivo. Então, por que não contar para as outras pessoas, para todo mundo que você tem a oportunidade de que Jesus veio a esse mundo, que Jesus salvou e que você hoje é livre e tem a vida eterna? Hoje você tem a vida eterna. Hoje você é salvo do pecado. Então, se você tem a oportunidade, conte. O mundo está tão triste, o mundo está tão escuro, ele precisa disso. Então conte. Então, vamos ficar em pé e louvar esse Deus que nos salvou do pecado e nos deu a vida eterna. A próxima música que nós vamos cantar é uma oração muito bonita. É uma oração de total entrega. É quando você fala: Senhor, seja o Senhor os meus olhos, que a sua vontade seja feita na minha vida e que eu possa fazer a sua vontade, sempre levando ao outro o seu amor. E não importa onde eu estiver, que em todos os lados dessa terra você possa estar falando do amor de Jesus, porque você já foi transformado por Ele.
missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Amém. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Quanto amor Jesus tem por você. Deus mostra amor em sua vida em cada detalhe. Mesmo que às vezes você não queira retribuir esse amor, mesmo que você não queira sentir o amor de Deus em minha vida, Deus continua te amando. Porque independente do que você quer, ou de quem você é, ou do que você fez, Deus te ama de forma completa. Então hoje a sua declaração é: eu te amo, ó Deus. Eu te amo por tudo que o Senhor é na minha vida. E mesmo que às vezes eu não sinta o seu amor, eu sei que o Senhor me ama. Porque independente do meu amor, o Senhor vai continuar me amando. Então muito melhor você também querer sentir esse amor. Porque quando você aceita sentir o amor de Deus, você pode ver Ele de forma intensa na sua vida. Eu te amo, ó Deus. Grande amor.
O Salmo 24, Salmo davídico, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subsistir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Nós vivemos muitas aflições neste mundo, nós passamos por várias tribulações, mas saiba que Deus, o Criador, olha por nós, olha por você e olha por mim, e que a imensa misericórdia que Deus nos tem e nos renova a cada manhã, o alcance nesse momento. Mas principalmente, que essa lição de Davi, aonde diz que nós devemos buscá-lo face a face, você possa pensar: é um novo ano, é um novo ciclo, é aquele novo começo, mas nunca é tarde para nos reconsagrarmos a Deus e termos nele a sua força e a sua destra nos guiando neste ano. Que Deus os ilumine, que Deus nos abençoe, e convido a todos aqui ajoelhados, possamos buscar mais uma vez a face do Senhor. Misericordioso Deus, eterno Pai, agora estamos aqui, Senhor, na qualidade de teus filhos, buscando te louvar, buscando a tua face. Que o Senhor, na tua imensa misericórdia, possa olhar a cada coração aqui quebrantado e ver, Senhor, que somos nada mais do que pó. Que o teu amor nos alcance nesta manhã através do teu Espírito Santo, e que possamos mais uma vez compreender que o Senhor quer o melhor para todos nós. Apesar dos apesares, em tudo nós damos graças. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. As
Nós convidamos o nosso irmão e teólogo José Viana para que venha à frente. O irmão José Viana é teólogo, vai ser nosso orador nesta manhã, e nós gostaríamos de conhecê-lo um pouquinho mais. Irmão José Viana, conte-me aonde você estudou, aonde você se formou. Eu me formei no ano de 2017, na primeira turma do SALT IAP. E depois de lá, fomos convidados para ser obreiro bíblico na Central de Umuarama. Trabalhamos este ano lá e, por motivos de estudo para melhor graduação, viemos aqui para Curitiba, estamos comportando para que a gente possa estar fazendo mais uma graduação em Sociologia e também o mestrado, junto nessa caminhada aí. Maravilha. Então, hoje você está comportando aqui na região de Curitiba. Pelo menos até apareceu um chamado. Até apareceu o chamado, eu vou embora. Ok. Muito bem. Então, ele se apresentou, nos disse quem é e vai dirigir a mensagem desta manhã. Mas antes nós vamos ter um vídeo e, na sequência, então, ele vai dirigir a mensagem. Obrigado. Domingo 3 de junho, o Fantástico começa agora com a imagem mais impressionante da semana. Forte como o Hulk. Rápido como o Flash. Era hora de o mundo conhecer o Homem-Aranha de Mali. O mais novo herói da França não tinha emprego nem permissão para viver no país, mas tinha qualidades, de certa forma, sobre-humanas. Na entrevista exclusiva ao Fantástico, Mamoudou Gassama falou que quando começou a escalar o prédio sentiu uma enorme coragem. Algo lhe dizia para continuar subindo. E ele jamais tinha feito algo parecido. Sou forte por causa da musculação. A agilidade talvez venha do futebol. Eu jogo desde pequeno. Acho até que jogo bem. Mamoudou tem 22 anos e nasceu em Mali, no oeste da África. Saiu de lá com a mãe querendo uma vida melhor na Costa do Marfim. Se mudou de novo para Burkina Faso e dali começou a jornada que o levaria ao alto daquele prédio. De Burkina Faso ele foi para o Níger e depois, mais um pouco acima, chegou até a Líbia. No mar Mediterrâneo ele entrou num barco com mais de 100 pessoas, atravessou até a Sicília e lá foi acolhido pelos italianos. Mas nem todo mundo chegou. A viagem foi muito difícil. 3 pessoas morreram no barco. Da Sicília, Mamoudou foi levado para Roma e de Roma decidiu se juntar a 3 parentes que já viviam em Paris. Um deles é esse cara simpático que agora parece um empresário cuidando do irmão mais novo. Diaby Gassama diz que todo mundo em Mali quer viver em Paris. Mas o caçula Mamoudou foi viver num subúrbio, nos arredores da cidade, muito distante dos lugares que atraem mais de 15 milhões de turistas todos os anos para cá. Mamoudou morava aqui nessa comunidade de imigrantes africanos, muitos deles vindo do Mali, como ele, uma ex-colônia francesa. Aqui só vivem homens. Eles têm um mundo muito fechado e muito diferente de tudo o que acontece em Paris. E era aqui que o Homem-Aranha vivia até que tudo isso acontecesse e mudasse a vida dele para sempre. Foi no último fim de semana. Mamoudou só queria encontrar uma televisão para assistir a final da Liga dos Campeões. E antes do jogo ele resolveu comer. O Mamoudou estava nesse restaurante aqui no norte de Paris, esperando começar um jogo de futebol na televisão. Bom, o cara daquele tamanho pediu 2 sanduíches desse aqui, 2 kebabs, para comer assistindo ao jogo. Só que de repente começou uma movimentação do outro lado da rua e ele resolveu sair correndo para ver o que era. Ele conta que nem esperou o sinal fechar, saiu atravessando mesmo, conseguiu passar pelo meio dos carros e chegou aqui na frente. Tinha uma multidão aqui, né? Não estava vazio como agora. Ele passou pelo meio das pessoas e de repente chegou aqui nessa grade. Aqui que tem mais de 2 metros para subir e aí sim conseguir chegar até o 4º andar onde estava a criança. Mamoudou começa a subir. O povo aplaude na rua.
Ele chega ao segundo andar em apenas 13 segundos. Repare que é um vizinho no apartamento do lado, segurando a mão do menino. Aos 23 segundos, Mamoudou já está no terceiro andar. Ele anda para o lado, vai na direção do menino e dá mais um salto. Aos 36 segundos, ele puxa o braço do menino e termina o salvamento. Não tive medo, mas depois de puxar a criança do apartamento, comecei a tremer. O menino estava chorando. Perguntei por que ele tinha feito aquilo. Ele não disse nada. Perguntei, onde está sua mãe? E ele disse que a mãe tinha saído. Mas afinal, onde é que estavam os pais dessa criança que não viram nada acontecer? Estavam na cozinha preparando jantar? Estavam vendo televisão na sala, distraídos? Nada disso, eles estavam em lugares muito mais distantes do que a gente imagina. A mãe estava num lugarzinho a leste da ilha de Madagascar, a Ilha de Reunião. O pai estava fazendo compras, deixou a porta da varanda aberta, esqueceu da vida, passou mais de 2 horas fora de casa e, além disso, não tinha a menor pressa. Foi caçar monstrinhos pelas ruas de Paris no celular. O pai negligente agora está preso. A mãe tenta antecipar a vinda a Paris. E Mamoudou viu o mundo girar essa semana. Foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que resolveu dar ao herói africano o que ele mais queria nessa vida: cidadania francesa. Mas, além disso, ele ganhou um emprego. O Homem-Aranha de Mali vai virar bombeiro de Paris. Mamoudou vive agora seus dias de fama. Recebe elogios e agradecimentos pelas ruas. Ele merece esse reconhecimento. Foi genial o que ele fez. Quando a gente se encontrou, ele estava vestido com a camiseta da seleção de Mali. Para Mamoudou Gassama, aliás, os heróis estão no campo de futebol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! E ele aproveita para tentar realizar outro sonho. Quer conhecer o Marcelo, que ele viu ser campeão junto com o Real Madrid no dia do salvamento. E o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar. Aliás, aí vai o recado. Quero muito te encontrar, Neymar. oui, si, à mémoire, si. Merci à vous aussi. Porque eu quis iniciar mostrando esse vídeo para vocês. Porque quando eu vi, eu achei muito interessante. E principalmente, calhava com uma mensagem que eu já havia produzido, mas não conseguia achar ilustração para iniciar essa mensagem. Comecei a orar, pedindo a Deus que me enviasse algumas histórias quando criança, que me enviasse algumas histórias que eu vivi no SALT, ou no ano que eu estive vivendo como obreiro bíblico da Central de Umuarama, que foi o ano passado, e nada vinha. E eu procurando músicas no YouTube, ouvindo, achei Mamoudou. Para isso, quero que você volte ao vídeo. Não volte o vídeo, tá? Por favor, deixa o PowerPoint no gatilho, por gentileza. Eu quero que você relembre o vídeo em algumas situações. Primeira coisa, tinha um homem segurando a mão da criança, porque o braço ia cansar uma hora e ela iria cair. Segundo ponto que eu quero que você veja é a própria criança pendurada com risco de morte. Terceiro ponto que eu quero que você enxergue: o Salvador, Mamoudou. O quarto, e que esse quarto eu vou destrinchá-lo em vários outros, o público que está assistindo. E a pergunta é: quem é você nessa história? Como assim? Simples. A criança está prestes a morrer. Está prestes a vir a óbito, cair do 4º andar, naquelas condições. O risco de ser espetado pelaquela grade ou de se espatifar no chão era gigantesco.
O homem é Deus, segurando a mão da criança para que ela não caia. A criança são as pessoas a qual Deus nos comissionou que levássemos o reino dele para elas, que estão em diversas situações. E aí chegamos à multidão. E no meio da multidão nós separamos aqueles que saem em busca do salvamento. E aqueles que sacam o celular de seu bolso e fazem um vídeo. Ou aquele que passa no carro e assiste, uma criança pendurada, nossa, que legal. Nossa, o Homem de Ferro vai vir aqui salvar. Não, quem vai vir salvar é o Superman, vai salvar ela aí. Deixa que o pastor cuida. Deixa que o Lindon dá o estudo bíblico. Quem é você nesse vídeo? Quem é você? Será que você está filmando, vendo a situação acontecer? Estou vendo, está acontecendo. Nossa, e agora o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que alguém vai cansar nessa história, que é a criança, e vai cair. O que vai acontecer é isso. Ou você está dentro do ônibus. Eita, rapaz, olha só. Como dizemos no Nordeste, eu sou recifense. Bexiga lixo, olha só que resenha. E passa direto. Traduzindo, né? Nossa, que impressionante, quem salvará essa criança? Então vamos lá. Você está no ônibus? Ou você está no seu carro, passando no seu carro e olha, no multidão, está atrapalhando o trânsito, é só um menino pendurado. Quem sabe você está pegando o telefone, está ligando para os bombeiros, pastor, por favor, tem um negócio aqui para o senhor, venha resolver. Quem sabe você só assiste, só quero ver o que é que está acontecendo, só quero ver. Você está filmando? Ou quem sabe, você está dentro de um restaurante e ouve um barulho gigantesco na rua, de tumulto. Você está com o seu lanche na mesa, mas você deixa, olha pela janela e vê a multidão, sai para fora, perdão pela redundância, vai para fora do restaurante, olha e vê uma criança pendurada. Quantos não viram e não voltaram para a final da Champions League? Mais um correu e não se importou com quase 2,40 metros de grade, nem tampouco com 4 andares. Não estamos falando de uma pessoa que é campeã mundial no levantamento de peso para ser forte, não estamos falando. Não estamos falando de nenhum atleta olímpico para ter toda aquela agilidade. Estamos falando de uma pessoa comum, um jovem que pratica esporte comum. Estamos falando de uma pessoa comum, que nem aquelas que estavam filmando, que nem aquelas que estavam assistindo. Ele se dispõe, vai e salva a criança. Quem é você nesse vídeo? Quem é você nesse vídeo? Sabe, no chamado de Deus, tem uma frase que eu gosto bastante. O pastor Sidney Mendes foi meu professor no SALT, ele repetia insistentemente isso para mim. Ele dizia assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como verdadeiro missionário. Então, se você nasceu no reino de Deus, você foi discípulo verdadeiro e nasceu no reino de Deus através do batismo,
Você é um missionário. Mas, estudando mais profundamente o que acontece com a igreja, vivemos um período profético. E alguns de nós se acostumam com essa situação. E o período profético que vivemos dentro do Apocalipse que estamos estudando é o período laodiceano, mornos, frios. E ele nos traz um quadro real. Apenas 20% de uma igreja está realmente envolvida no trabalho missionário que não a instituição Igreja Adventista comissionou, que não a Igreja Adventista, como Igreja de Deus, colocou para que nós fizéssemos, que não homem algum colocou, mas que o próprio Deus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, tribo, língua, cor, e você queira contextualizar como você quiser. Depois que você fizer esses discípulos, batize-os, e eles nascerão no reino de Deus como verdadeiros missionários. ,20% trabalha e 80% assiste. Agora imagine só, 200 pessoas trabalhando por 800 pessoas. Agora imagine, ou 1.000 pessoas trabalhando como os 20%, como as 200 pessoas trabalham. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Seria transformador. Seria um Pentecostes. Afinal de contas, isso nos foi prometido na Bíblia. Mas isso é normal acontecer. Isso aconteceu com os discípulos também. O normal não é permanecer, mas isso aconteceu com os discípulos. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9. E antes de ler este verso, eu gostaria de orar com vocês. Oremos. Bom Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Abrimos a sua palavra porque não queremos ver nem ouvir um homem falar, mas queremos que teu Espírito Santo traga esta mensagem para cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, transforma a nossa vida através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Lucas, no capítulo 9, a gente vê que Jesus também passou esse tipo de dificuldade quando chamou as pessoas para poderem participar. Jesus, ele tinha um grupo de 12 discípulos, certo? Que era o grupo especial dele, mas ele também tinha em torno de 70 a 72 discípulos, certo? E dentro desses, ele estava chamando, porque os discípulos haviam voltado da sua viagem missionária, é o que está acontecendo aqui anterior ao capítulo que a gente vai estar lendo, e muitas coisas boas eles estiveram em pressão, os 12, e agora depois que os 12 foram, eles iriam enviar o quê? Os 70, e Jesus vem narrando essa situação, e a gente chega aqui ao versículo 57, versículo 57, capítulo 9, verso 57, diz assim: indo eles a caminho, fora alguém e lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Essas são as primeiras palavras que dizemos quando estamos nos dispondo a trabalhar com Jesus. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Legal. Então, a gente dá um pulinho, vai no versículo 59, e Jesus disse a outro: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Eu vou te seguir, mas espera aí, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. E estamos falando de uma desculpa justa, e bem que se pensar, não é uma desculpa, é algo importante. Ele tem que sepultar o pai dele, é assim, não é? Então ele: olha, eu vou, mas deixa eu primeiro fazer isso, sepultar o meu pai. E depois vem um outro, versículo 61, e diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então ele diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir ali do meu pai, da minha mãe, deixa eu resolver esse negócio no meu trabalho, deixa eu fazer isso, aquilo, outro. Eu te segui, Jesus. Jesus também passou por isso, com pessoas que
não estavam totalmente engajadas pelo reino ao qual para o reino ao qual eles foram conquistados, para a expansão desse reino. Porque se você vai ver que a mensagem de Jesus é: o reino está vindo. E a gente continua. E entendendo tudo isso, os discípulos foram complicados. Teve aquela, não, os discípulos isso, aquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos em Êxodo, vamos conhecer que para mim, na minha ótica, foi o que mais deu desculpas a Deus, em Êxodo capítulo 3, vamos lá. Êxodo capítulo 3, no Êxodo capítulo 3, eu vou começar lendo o verso 11. Então, para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui, Deus está chamando Moisés: Moisés, eu te escolhi. Está na sarça ardente, ali, quando ele tira as sandálias, porque o lugar ali é santo, ele está no monte com Deus, ele estava procurando uma ovelha que estava perdida e acabou se encontrando com Deus ali. Então o que acontece? Deus fala a Moisés: é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Você vai a Faraó e vai libertar o meu povo de 430 anos de escravidão. Moisés havia fugido do Egito. E provavelmente não queria voltar para lá. Deus deu a missão. E Moisés continuou. Essa é a missão, Moisés. E Moisés responde. Versículo 3:11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Não vou, não sou ninguém para ir. Quem sou eu? Eu sou alguma coisa? Sou formado em alguma coisa? Eu tenho experiência em alguma coisa? Vou não. Outra desculpa que Moisés deu, você vem aqui no capítulo 3, versículo 13, Deus responde a Moisés e ele dá outra desculpa. Olha a desculpa. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? E quem lhes direi? Então eles vão me descredibilizar. Tá bom, eu aceito, eu vou, mas quando eu chegar lá eu vou ter descrédito, porque quem foi que te enviou? Hein, Moisés, quem foi que te enviou aqui? Quem te deu autoridade? Então, mesmo que eu vá, as pessoas não vão acreditar, porque eu não tenho autoridade para falar para elas. Deus responde. Mas no versículo 4, capítulo 1, Moisés dá outra desculpa. E ele diz: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, por mais que eu diga que o Senhor me enviou, por mais que eu diga que eu me encontrei com o Senhor, eles ainda vão dizer que eu não te represento. Eles vão dizer que o Senhor não apareceu a mim. Eu não vou. Deus responde mais uma vez a Moisés. E Moisés dá outra desculpa. Capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra hora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E Deus responde a Moisés. Se analisarmos 4 desculpas: não vou, não quero. E hoje, quais desculpas nós damos? Eu tenho que dar tempo para a minha família, eu tenho que passar tempo com a minha família. Tá bom. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, fazer um mestrado, um doutorado, minha primeira graduação, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que trabalhar para poder poupar para comprar uma casa, eu tenho que trabalhar para poder poupar para comprar um carro melhor. E que desculpas damos quando somos comissionados pelos nossos líderes a se envolver na expansão do reino?
Quem é você no vídeo? Você está batendo fotos? Você está filmando? Você está passando no carro? Você está dentro do ônibus assistindo? Você está no restaurante, mas volta a assistir o jogo? Ou você sai para salvar? Quem é você no vídeo? Temos desculpas para tudo. Por exemplo, eu poderia dar desculpa para tudo, para não continuar na mensagem, para continuar engajado nela, para não continuar envolvido nela, para não continuar acreditando nela. Mas muitas outras pessoas também têm motivos. Mas muitas pessoas também se envolvem. Que desculpas você tem dado para Deus? Que desculpas nós temos dado para Deus? Nós. Eu vou me incluir nisso porque eu não sou diferente de vocês. Que desculpas? Deus responde a todas elas. Como respondeu. Se você voltar para Lucas, no capítulo 9, você vai ver uma coisa bastante interessante. Se você voltar para lá. Jesus respondendo aos discípulos. Então, no versículo 57, diz: seguirei onde quer que tu fores, Senhor. Aí Jesus diz mesmo assim para ele, presta atenção no que você está falando, porque as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você se engajou a isso, mas lembre-se, o seu futuro é de incertezas. A única certeza é que você vai expandir o reino no coração de muitas pessoas, porque o reino está vindo. Amém? Não tem certezas. Nesse mundo você vai ter aflições. O caminho é estreito. Quem é você no vídeo? O outro, que lhe deu a desculpa para primeiro sepultar o pai, no versículo 60 do capítulo 9, ele responde e diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e prega o reino de Deus. Mas é o pai. Quantos estudos nós damos, quanto a Bíblia nos fala a respeito do sono da morte. Se você tem dúvida com isso, pronto, é avisando que tem 15 minutos para me terminar. Quantos de nós damos desculpas, mas a pessoa quer enterrar o seu próprio pai, não pode? A morte é um sono, meus amigos. E a gente sabe que ela só é resolvida com a volta de Cristo. Jesus chamou ele e disse: deixem que eles sepultem, você vai e prega o reino. Forte isso, né? Mas ainda bem que é Jesus que está falando. Ainda bem que é o Jesus que dizemos que amamos, e que amamos está falando isso. O outro que deu a desculpa, falando que queria se despedir da família, Jesus responde: ninguém que tem ido posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Não adianta olharmos para os nossos problemas e ver a nossa incapacidade de resolvê-los, e não colocar nas mãos daquele que pode resolver. E não adianta nos colocarmos em situações que não conseguimos, que não temos habilidade, mas não confiamos, assim como Moisés não confiou, que Deus iria capacitá-lo. Ele era gago. Sou gago, Senhor, sou gago. Os discípulos podiam ter suas dificuldades N's para poder expandir o reino, mas o que é que Jesus estava precisando para aquela época? Estava precisando também na época do Antigo Testamento, e também nos dias de hoje, são de pessoas que não olhem para trás, que quando põem a mão no arado vão até o final, porque estes são aptos para o reino de Deus. É duro, mas a Bíblia nos ensina o caminho. Andemos por ele.
Você quer mais? Deus respondeu tudo para Moisés. Se você prestar atenção, volte lá para o capítulo 3, eu quero ler com vocês, capítulo 3 de Êxodo, e diz mesmo assim, Deus respondeu para a primeira desculpa de Moisés, e quando ele falou que, olha Senhor, quem sou eu, não sou ninguém, Deus disse para ele o seguinte, eu serei contigo, Moisés, e este lhe será o sinal de que eu te enviei, pois depois de haveres tirado o povo do Egito, você vai me servir aqui, servir a Deus neste monte. Moisés dá outra desculpa, dizendo que não, o povo não disse que o Senhor falou comigo e tudo mais. Tá bom? Então Deus responde no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Tá, Senhor, ele dá outra desculpa, mas eles vão dizer que o Senhor não me enviou. Então Deus responde, capítulo 4, verso 2, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe Moisés, um bordão. Então Deus vai e pega esse bordão, transforma em serpente, ele pega, se transforma em cajado novamente, em bordão novamente. Deus faz ele colocar a mão nele, e ele fica leproso, depois coloca a mão de novo e ele fica curado. Pronto, está aí o sinal, eu te enviei, eu vou fazer um culto com você aqui, eu vou fazer uma celebração nesse monte com você, eu te enviei e agora você tem prodígios para mostrar para eles. Tá, Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sei dar estudos bíblicos, eu não sei convidar as pessoas para fazer, vir para a minha igreja, eu não consigo. Pense no número de desculpas. Tenho que trabalhar, tenho que fazer TCC, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que trabalho da escola, tenho uma semana de provas, tenho uma semana apertada, não bati a meta, tenho que bater a meta do ano, a meta do mês, na minha empresa. Enfim, que desculpas temos dado para Deus? Deus responde a todas, e por fim, Deus responde a Moisés, dizendo, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou que vê ou cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Moisés não tem mais desculpas. Moisés não tem mais desculpas. Ele vai. Mas a pergunta é, quem é você no vídeo? Você está assistindo o vídeo, você está pegando seu celular para filmar a criança prestes a morrer, está comentando com o outro do lado. O que você é? Um telespectador da ação do reino de Deus ou um agente do reino de Deus? Quem você é nesse vídeo? Sabe? Mamudu, ele cortou toda aquela multidão, não parou para conversar. E aí, o que é que está acontecendo? Não parou para perguntar quem é o menino, não parou para perguntar quantos metros tem um prédio, não pediu a planta do prédio, não conversou primeiro chamaram o corpo de bombeiros aí, chamaram, ele viu a necessidade de um salvamento urgente e preciso. Ele viu a necessidade de uma criança que precisava ser salva, e em 36 segundos, o bombeiro, vamos dizer aqui, que fosse o mais rápido e fosse o mais próximo possível, levaria no mínimo eu conto aqui 3 minutos, mas talvez aquela criança não tivesse mais 3 minutos. As pessoas que estão aí fora estão sofrendo com depressão, N graus de depressão. As pessoas aí fora, eu estive fazendo uma semana de oração para juvenis e adolescentes, e o quanto de cartas que recebi de crianças que se cortam, pensamentos suicidas, conflitos com os pais. Tenho todas as cartas comigo. É um título de um sermão. Talvez em uma outra oportunidade eu pregue para vocês sobre o que está acontecendo com
nossa juventude, adolescência e o nosso juvenis. Mas eles estão precisando que seja pregado o evangelho para ele. Existem lares sendo destruídos, não só aqui dentro, mas lá fora também, que precisam ser reconstituídos. E uma conciliação tem que ser enviada. E quem é o conciliador? E quem é o instrumento? E quem é a pessoa? Somos nós. É você que está aí sentado. Mas pastor, eu não sou batizado. E quem disse que para você pregar o evangelho, falar do reino de Deus, você precisa ser batizado? Primeiro você precisa ser discípulo. Então se você já está vindo aqui, você já está procurando um discipulado, e é o tema da igreja, pelo que eu vi, então você está procurando ser um discípulo, e através disso você vai nascer no reino de Deus. Mas exerça, não espere isso acontecer, já pregue o reino. E nós? Eu entrei na igreja adventista com 13 anos de idade, vou completar 33 anos agora em março. É que a pele esconde. Bom. E aí? Quantos anos de adventismo nós temos? E quantas estrelas temos? Bom, eu não conto, mas espero que tenha algumas. Por que eu não conto? Porque eu só estou preocupado não em contar quantos eu conquisto, mas estou preocupado em saber quantos eu posso alcançar no meu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. E aqui, chegamos ao resultado de quando dizemos sim para esse chamado. Se olharmos para Lucas, no capítulo 10, nós chegamos à seguinte conclusão dos 70 enviados. Lucas, capítulo 10, o verso do 17 ao 20, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Senhor, os 70 que foram enviados voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, tudo se submeteu ao teu nome, usamos o teu nome, fizemos uso dele, ele operou na vida dessas pessoas. Que transformação! Que milagres foram realizados, homens foram libertos de suas enfermidades, homens foram libertos de espíritos maus que o consumiam. Eita alegria! Eles voltaram cheios, irradiando da felicidade de levar o reino de Deus para o coração de pessoas. E se você for ver o que Moisés ganhou com isso, meu amigo, você quer mais do que um mar se abrir na sua frente? Eu nem imagino o que acontece. Um amigo meu viajou para o Mar Vermelho, mostrou a foto do Mar Vermelho. Eu falei: nossa, esse marzão abrindo. Moisés entrou com água até a altura do peito e o mar não se abria. Quando chegou num determinado momento em que o povo estava com água chegando na altura do peito, o mar se abriu. Milagre! Você quer mais milagres do que quando o sol te molesta, fica muito quente no deserto? Deus manda uma nuvem para mais de 1 milhão de pessoas para poder aliviar o calor. Ou se o frio do deserto bate em você, Ele manda uma coluna de fogo, águas amargas se tornam doces, rocha verte água para matar a sede. Olha de tanta coisa que Moisés viveu. Olha de quanta coisa eu e você estamos nos privando. E qual o resultado do teu chamado? Olha, veja só, as nossas desculpas que temos para os dias de hoje, elas são respondidas. Mateus capítulo 6, não abra, mas se você quiser que tenha como referência, Mateus capítulo 6 diz assim: olhem as aves dos céus, não plantam e nem semeiam, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Olha os lírios do campo,
Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com ele. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje floresce e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha o que é que Deus responde mais em Mateus no capítulo 6. Ele diz: não ande ansioso pela vida, quanto que é a vez de comer, beber ou vestir. Não é a vida mais importante que o corpo? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja que maravilhosa promessa Ele nos dá. E quais são os resultados que Ele tem para nós? João capítulo 14, verso 12. João capítulo 14, verso 12, acompanhe comigo a leitura. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em nome, eu o farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Esse é o Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu e entrou no santuário celestial, para fazer o seu ministério, para realizar a obra do ministerial do sacerdócio, que falta para a nossa redenção, presta bem atenção, meu amigo, Ele deixou um Consolador, o Espírito Santo, que fará com que você faça coisas maiores do que as de Cristo. Mortos ressuscitarão, cegos voltarão a enxergar, aleijados voltarão a andar, deficientes físicos serão restabelecidos. Ele prometeu isso para mim, ou para mim, para você, sim ou não? Sim, está aqui. Ele disse que coisas maiores faríamos. Estamos em Laodiceia, mas não precisamos ser Laodiceia. Estamos vivendo esse período profético, mas não precisamos ser isso. Eu cheguei na igreja central de Umuarama. Eu quero mostrar essa história aqui nos PowerPoints para você. Deixa eu ver aqui, está aqui, perfeito. Eu cheguei na igreja central de Umuarama e eu vi um quadro bem interessante. Ela passava por um quadro de dificuldade. Nós tínhamos, em 2016, perto de 800 membros. No ano de 2017, 400 membros tiveram que ser tirados do rol de membros. É muita gente. E eu comecei a fazer uma pesquisa dentro desses números. E nessa pesquisa dentro desses números, sabe o que eu achei? Jovens. Quase 70%. E eu olhava para o meu grupo de jovens, um grupo muito animado, um grupo bastante envolvido, querendo trabalhar para o Senhor, mas com muitas outras dificuldades a serem trabalhadas, e uma torneira aberta para a saída deles. E comecei a entender por que minha igreja sofria. Porque se vinha pessoas sentadas, afinal 400 pessoas sentadas num culto, e apenas 20% delas trabalham o Senhor, o que é que está acontecendo com essas outras 80%? O que é que está acontecendo? Eu fui atrás, olhei, e comecei a ver. Pessoas que só vinham na igreja no sábado, mas batizadas desde criança, mas só iam no sábado porque era costume. Nos finais de semana estavam entregues à bebida, a uma vida sexual ativa. E isso me incomodava. E isso incomodou alguns jovens também. Tudo certinho? Se incomodou esse grupo de jovens aí. Estava no bolo. Estava junto com eles. Deus colocou no meu coração algo que poderia ser trabalhado. Eu deveria trabalhar não com os tops, não com os melhores, não com os mais indicados. Comecei a trabalhar tentando pegar os melhores, sabe? Eu quero melhor, eu quero montar um time de feras. E convidava e ninguém vinha.
Convidava e ninguém queria. Liguei para um pastor amigo meu e disse, não sei, o povo não está querendo vir, o que é que está acontecendo? Eu estou querendo fazer uma reforma aqui, um reavivamento na nossa juventude, um reavivamento na nossa igreja, e ninguém quer aceitar. Deixe Deus frustrar os seus planos. Pastor Fabiano Mendes, coordenador de teologia do SALT. Deixe Deus frustrar os seus planos. E Deus frustrou. Eu não queria nenhum deles. Nenhum deles. Mas Deus me deu eles. Só um estava trabalhando, a Cauana. Ela é a diretora de recepção da igreja. O resto, sem cargos. Ali, nos 80%. Com N dificuldades, N situações. E a gente viveu por 3 meses, aliás, por 6 meses, algo surpreendente. Decidimos abrir uma coisa chamada Reino de Amigos que andam na contramão de tudo, do mundo e de tudo aquilo que faz com que o evangelho não seja levado, que o reino não seja avançado. O desejo era, vamos fazer a diferença, e começando em nós. Vivemos, e olhamos um para o outro, e quando olhamos um para o outro, dissemos, não temos como guardar tamanho amor que sentimos um pelo outro, só como nós. Não podemos viver um clubinho do amor, não podemos viver uma panelinha, não podemos viver esse grupo de amizade juntinho. A gente tem que multiplicar. Não adianta, mais pessoas precisam viver esse reino em nossa vida. A Cauana junto com a Stephanie enlouqueceram durante esses 3 meses. Elas pegavam, diziam, não sei fazer estudo bíblico, pastor, pregue minha amiga. A menina saiu batendo de porta em porta no bairro Nobre, dizendo, moço, eu sou com lenço de desbravador, outra com lenço de aventureiro. Nós estamos arrecadando roupas e tudo mais para fazer um street store. Sei lá, era doar roupas na rua para as pessoas que precisavam. E elas começaram a bater num bairro Nobre lá para pegar roupa, encheram tudo de roupa. Pastor, não sei o que eu faço com a roupa. Distribui, mulher. A Vanessa não sabia o que fazer. Cadê a Vânia? Aqui. Ela não sabia o que fazer. Sabe o que ela disse? Pastor, tem que pregar o evangelho. Tenho. Começou a pregar para os clientes. E clientes, empresários. Começou a pregar. E já eu mostro o empresário que ela levou a mensagem. Só para dizer, Deus vai ajudar você na sua empresa. Deus vai te abençoar. Deus está contigo. Só essas palavrinhas que ela dizia para o cliente dela. N outras situações eu posso contar de histórias dele. Não quisemos viver o clubinho do amor entre nós, quisemos viver o reino com toda a igreja central de Umuarama. Mas não só com toda a igreja central de Umuarama, queríamos viver o reino de Deus com toda a Umuarama. E precisávamos alcançar o Umuarama. E para alcançar o Umuarama precisávamos multiplicar. E quando multiplicamos, meus amigos, abrimos um PG, a Larissa e a Lauriene liderando esse PG, um outro PGzinho aqui, começou a liderar, chegou uma galera mais velha, pegaram jovens, casados no meio, e maravilhas começaram a acontecer de novo aí, mas não ficou só em um, eles também disseram, vou abrir outra, Cauana, eu vou abrir mais um, junto com a Stephanie e com o meu namorado aqui, que é o André, e abriram mais um. E não falou, não vamos ficar por aí, vamos abrir mais um, vamos. Então a Vânia se juntou junto com a Thaís e a Gabriela e abriram mais um. E sabe quem é que está aqui no meio? Olha, lá no fundinho, ele e a esposa, Elton, o cliente da Vanessa. Nunca recebeu um estudo bíblico, dizimista fiel. Não recebeu estudo bíblico, dizimista fiel. Não trabalha no sábado, fecha a empresa concessionária dele de Umuarama no sábado. E nenhum estudo bíblico foi dado, porque o estudo bíblico dele está começando agora. Diga amém. E quem vai dar? Essa mulher aqui, quem nunca deu estudo bíblico na vida, ela vai dar estudo bíblico. Não sabe nem para onde vai. Até um tempo nem dízimo ela devolvia. Nasceu na igreja. Quantos filhos? E aí a gente começou, não aguentou. De um grupinho de 11, viramos 30. E esse grupinho também disse, quando olharam um para os outros, não conseguiam viver esse amor só com eles. Eles disseram, vão multiplicar. E estão se preparando agora para multiplicar, vão abrir mais 9. Serão perto de 15 pessoas por PG. Lá para 100 e poucas pessoas participando. No fim do ano, o Umuarama viverá um ciclo de
um ciclo de aproximadamente 400 pessoas passando pelo reino de Deus. Mas eles disseram: o que é? A gente vai fazer só isso? Não, a gente precisa fazer mais pela cidade, a gente precisa multiplicar pela cidade. Sabe o que eles decidiram? Vamos abrir um ministério para cuidar de um bairro, porque precisamos plantar uma igreja. Daqui a 3, 4 anos a gente quer plantar uma igreja, pastor. Como é que a gente faz? Vamos plantar, vamos construir uma nova igreja aqui em um dos bairros de Umuarama. Escolhemos o bairro, oramos pelo bairro, caminhamos pelo bairro. E agora começaram as ações em dezembro. E eles, isso aqui resultou também em batismo, tá bom? A Lívia, de uma igreja evangélica, que participou do PG, no final do ciclo, foi batizada. O Kaique, ex-presidiário, foi batizado. O João, que nasceu na igreja e que não quis ser batizado, e que não quis seguir a igreja, foi batizado. E a mãe e o padrasto ali numa felicidade só. Esse grupo viu que esse amor precisava ampliar, e aí decidimos abraçar toda a Umuarama. Começamos a preparar. Olha, só para você ter ideia, está envolvido aqui esse rapaz aqui, Ben-Hur, o nome dele. Ele é adventista, ex-adventista, saiu na adolescência. A gente chamou ele para participar conosco. E ele participou, a gente não fez nada. Vamos lá, Ben-Hur, vem com a gente. Ele veio. E aí a gente começou a fazer uns cartãozinhos para distribuir balões num bairro que a gente escolheu. 500 balões, a gente ia colocar um em cada porta junto com um bombonzinho. E aí o que é que a gente fez? 2 horas da manhã, 60 pessoas, apenas 5 tinham cargo na igreja. Estavam lá, enchendo balões, se preparando para distribuir balões. Distribuir o amor, com o nome do ministério Mais Amor Umuarama. E os resultados? Os resultados foram esses. Eles postaram a hashtag que a gente pediu, Mais Amor Umuarama, em todas as suas páginas. Eles não conseguiam dizer, as pessoas daquele bairro, a gente tinha que fazer algo contextualizado, porque se a gente dissesse que era adventista do 7º dia, que a gente representava alguma religiosidade, eles iriam excluir. Por quê? Porque eles já têm a minha, eu não quero trocar, mas eles querem um chamado por amor. Essas pessoas estão precisando de amor. Jesus é o amor, Deus é amor, então nós vamos dar Deus para essa pessoa. E as pessoas começaram a se revelar nas redes sociais, começaram a mostrar-se, a gente começou a conversar com elas no inbox, e começou-se um movimento na internet. O Umuarama precisa de mais amor, o Umuarama precisa viver isso, o Umuarama tem que ter mais amor. Há um ano atrás, 11 jovens se reúnem para fazer a diferença. Depois de 6 meses, 30 jovens se reúnem para fazer a diferença. E a gente pensava que nada do que planejamos iria acontecer. Você pode pregar o evangelho, meu amigo. Você pode ser um pregador do reino de Deus. Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele está com você. Você pode encher um balão? Sim, você pode encher um balão. Você pode dar um bom dia para uma pessoa. Você pode entregar um versinho bíblico de uma promessa para uma pessoa no dia. Você pode orar com essa pessoa se ela estiver passando por dificuldade. Você pode, porque Deus te chamou para o reino. Não para ser uma pessoa que fica sentada, mas uma pessoa que expande o reino no coração daqueles que precisam. Porque a pessoa que será salva, não só serão elas, você será salvo. Porque essas pessoas aqui foram salvas. Sou testemunha disso, porque se enganjaram a salvar outras pessoas. Depressões estão sendo curadas, diga amém. Depressões estão sendo curadas. Você quer mais? Casamentos estão sendo reestabelecidos, diga amém. Pessoas estão sendo alcançadas, porque pessoas que não faziam nada na igreja decidiram fazer, decidiram ser diferentes, decidiram amar. Aqui tem um grupinho parecido com o nosso, em toda a essência. Vem aqui. Não sei o nome dele, mas a gente se encontrou por aí. Esse Alex, né? Perfeito. Vou ficar aqui porque estou mais alto que eu. O Alex aqui, a gente não se conhece, mas a energia que rola de amor entre mim e ele é gigantesca, porque só eu e ele sabem o que passamos. E vivemos com esses grupos, né, Alex?
gente, você está cansado de vir na igreja? Tem gente cansada, vamos deixar de... Tem gente cansada, tá bom? Tem gente que vem porque vem. Tem filhos que vêm aqui arrastados pelos pais. Tem pessoas que vêm porque não tem o que fazer porque a esposa manda, ou porque o esposo manda. Tem adolescentes que nem querem chegar perto disso. Tem, aqui tem, toda igreja tem. Por que aqui não vai ter? Vai ser diferente. Vivemos num mundo problemático, gente. Às vezes nós mesmos que fazemos alguma coisa não estamos com vontade de ir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O reino de amigos é algo surpreendente. Transformou a vida do Alex. A vida do Alex não é mais a mesma. As lutas que o Alex tinha estão sendo vencidas. Problemas que o Alex tinha estão sendo curados. E milagres acontecem todo dia na vida do Alex. Mas não só na vida do Alex, mas na vida de outras pessoas que viveram isso com você. E vocês estão aqui. Cadê a turminha do Alex? Vem cá. Vem aqui a turminha do Alex. Ou não só a turminha do Alex, tem outros aqui também que vivem isso. Tem outros aqui que vivem isso, que não é da turminha do Alex. Vem cá, vem aqui. Chega mais. Começo a ver os rostos e começo a me lembrar dos encontros que tivemos por aí, juntos. O que essas pessoas têm vivido, o que elas são. Há um ano atrás não tem o que dizer. O que elas têm vivido, como elas têm sido transformadas, como alguns têm saído do anonimato para as telas de Cristo na pregação do Evangelho. Essas pessoas têm amado um ao outro, estão dispostas a amar cada um de vocês. Essas pessoas têm se negado a si mesmo para sofrer junto com vocês. Essas pessoas estão dispostas a largar tudo para a sua e para lhe ajudar na salvação. Só eles entendem o que eu estou falando, mas vocês poderão entender. Eu te faço um convite. Vem viver isso junto com eles. Vem viver em março, começa de novo. Conversa com eles. Vem viver isso. E Deus vai transformar a sua vida como transformou a deles. Não tenho dúvida, Ele transformou a minha. Meu ministério é outro. Por conta disso, eu tenho esperança de que Deus irá me colocar para pastorear uma igreja. A gente entende que a igreja está passando por dificuldades financeiras e algumas pessoas não estão sendo chamadas, mas enquanto isso eu estou trabalhando, não estou nem aí. E estou trabalhando com o reino, na expansão do reino. E eu sei que no momento exato o chamado virá, mas por enquanto que o chamado não vem, continuo expandindo o reino. Você quer que o reino de Deus cresça na sua vida? Você quer que ser um pregador do Evangelho de diversas formas, ser transformados? Vocês querem sair do ostracismo? Você quer mudar? Você quer ser ativo? Você quer ajudar na transformação de vidas? Você quer ser transformado? Você precisa ser curado? Eu quero te fazer um convite. Mas não um convite daquele formal. Fique em pé. Mas aquele, eu quero modificar. Não importa a idade que eu tenho, ver alguns cabelos brancos. Não importa a sua idade, meu amigo. É com você que está a experiência que precisamos para poder crescer. Eu vejo alguns jovens. Não precisa, isso é com a tua imaturidade mesmo, porque a gente está para crescer, para ser maduros também. Vamos fazer algo. Vamos fazer a diferença. Vamos salvar as pessoas para o reino de Cristo. Vamos ser os missionários que Deus nos comissionou. E este evangelho do reino será pregado para todo povo, tribo, língua, nação. Então virá o fim. E eu estou cansado desse mundo. Jesus está voltando. E o chamado é: vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O chamado de Cristo é: vindes e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Deus é: vinde e eu te farei coisas maravilhosas e grandes. Te anunciarei todas elas, e você será transformado de tal maneira que na minha volta eu te glorificarei, eu te revestirei de eternidade, e você vai morar comigo.
Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ali você vai estar, eu vou estar com você por toda a eternidade no meu reino. Amém? Você quer aceitar o chamado de ser esse missionário? Fique em pé, eu quero orar por você. Deus seja louvado. Você pode se engajar em muitas outras coisas que essa igreja se envolve. Tem muitos ministérios aqui. Se engaje em um deles. E esse aqui é também um ministério que tem crescido e que pode crescer na sua vida também. Se engaje. Converse com eles. Eles poderão te ajudar. Vamos orar? Bom Deus, eis aqui a tua igreja. Estamos em pé dizendo para o Senhor: muda-nos, transforma-nos e nos ajuda a ser os pescadores de homens que o Senhor nos chamou. Nos ajuda a ser o instrumento do Evangelho na vida de muitas pessoas e nos ajuda a expandir o reino. Eu peço isso. Abençoa essas pessoas, é o que eu peço. Cuida delas, meu Deus, por favor, ajude-as e nos dá, ó Pai, a energia que precisamos para levar esse Evangelho a toda a tribo, língua, nação. E que em nome de Jesus nossa vida seja transformada. Obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Deus, meu bom Deus, pela transformação que passamos hoje ao ler a Tua Palavra e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estou aqui novamente dividindo a mensagem de Deus com cada um de vocês. Tudo que eu quero é estar do teu lado, no templo ou na rua, no trono ou na cruz. Posso reinar, posso ser humilhado, pois tudo eu posso em ti, amado Jesus. Tudo que eu quero é estar do teu lado, no templo ou na rua, no trono ou na cruz. Posso reinar, posso ser humilhado, pois tudo eu posso em ti, amado Jesus. E tudo que eu te peço é: me fortalece. Eu só te peço, me fortalece, pois eu sei que em todas estas coisas sou mais que vencedor. E tudo que eu te peço é: me fortalece. Eu só te peço, me fortalece, pois eu sei que em todas estas coisas sou mais que vencedor pelo teu amor. Tudo que eu quero é estar do teu lado, no templo ou na rua, no trono ou na cruz.
Posso reinar, posso ser humilhado, pois tudo eu posso em ti, amado Jesus. E tudo que eu te peço, eu só te peço, me fortaleça.